Fala moçada, tudo bem? Ricardinho Bio aqui. Galera, vou estar resolvendo com vocês questões da baiana e a gente vai abrir essa série aqui no nosso canal. Peço para vocês que por mensagem, seja por direct, nos comentários aí do vídeo ou até no grupo do Telegram, vocês indiquem questões para eu poder gravar, tá ok? Então vamos para a primeira questão, esse é o episódio 1, simbora! Galera, questão de replicação do DNA da prova de 2019.2, tá? Ao contrário das bactérias, a replicação do DNA dos eucariotos ocorre em vários sítios de replicação. Outra característica também peculiar é que dentro de cada sítio, a replicação ocorre nos dois sentidos possíveis. Eu acho que vale a pena, galera, a gente destacar essa parte, né? Caracterizando a chamada replicação bidirecional. Bidirecional, ela ocorre nos dois sentidos possíveis. Está falando aqui da replicação dos eucariotos. Esses dois eventos são responsáveis pela diminuição significativa do tempo necessário para a replicação de uma molécula completa de DNA. Olha, galera, olha aqui. É responsável pela diminuição significativa do tempo necessário para a replicação de uma molécula completa de DNA em cada cromossomo. Supondo-se que uma determinada célula eucariótica anormal apresenta apenas uma única origem de replicação. Então, essa célula vai ter apenas uma única origem e ela vai estar localizada na extremidade de um dos seus cromossomos. Então eu vou ter uma replicação com só um ponto de início, que é a origem da replicação, e vai acontecer na pontinha de um cromossomo até a outra extremidade. Deve-se esperar como importante consequência desse evento que ocorra uma... Galera, eu queria revisar rapidinho replicação com vocês. Antes de mais nada, eu preciso compreender que a replicação envolve três grandes etapas. A primeira etapa é a desnaturação do DNA. Quando um DNA está desnaturado, é porque as duas fitas foram desenroladas e as ligações de hidrogênio que unem essas fitas foram rompidas. Eu posso fazer isso por calor ou eu posso fazer isso pela ação de uma enzima chamada de helicase. Mas o fato é, galera, que ao invés de eu abrir o DNA inteiro, à medida que eu vou replicando cada fragmento, eu vou criando essa região de desnaturação. É o que eu chamo de forquilha de replicação. Então, a determinada região do DNA se desnatura, inicia a replicação. Quando terminar, ela volta a se fechar e eu vou abrindo a região seguinte. Então, eu vou ter um sentido para desnaturar o DNA, que é o sentido do movimento da forquilha. E é aí que agora eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa da replicação, ela consiste na construção da nova fita, pela ação da enzima polimerásica, que ela só replica no sentido 5', 3'. As novas fitas devem ser construídas obedecendo esse sentido. Como as fitas do DNA são antiparalelas e elas estão em sentidos opostos, em uma das fitas que vão servir como molde, a replicação vai acontecer de forma contínua. Essa é a replicação que acontece mais rapidamente, porque a fita está sendo construída no sentido da abertura da forquilha, no mesmo sentido. Já na fita molde seguinte, pela limitação da DNA polimerase, que só replica no sentido 5', 3', ela vai ter que replicar no sentido contrário da abertura da forquilha. Então, vai esperar abrir um pouquinho a molécula de DNA, ela vem aqui e replica como se fosse de ré. Aí vem outra polimerase, espera abrir a forquilha e replica mais um fragmento, e assim sucessivamente. Enquanto a replicação em uma das fitas é contínua, na outra é descontínua. Isso faz com que o processo como um todo seja classificado como semicontínuo, tá? A replicação é um processo semicontínuo. Galera, como eu uso apenas uma das fitas da molécula mãe na construção de uma molécula filha,
cada molécula filha conserva apenas uma das fitas do DNA parental. Por conta disso, a gente vai considerar que a replicação é um processo semiconservativo. Então, a replicação é semiconservativa, é um processo semicontínuo. A replicação na fita contínua é mais rápida do que na descontínua, então também é um processo assincrônico. Então eu não tenho uma sincronia no tempo, né? E galera, não esqueçam que uma vez que eu construir essas novas fitas, a gente vai para a fase primeiro de os fragmentos de Okazaki serem unidos pela DNA ligase, e cada início da replicação começou com fragmentos de RNA, que são os primers. Então eu preciso no final substituir os primers por fragmentos de DNA. Passo a enzima corretora e terminou a replicação. Então a replicação tem a desnaturação, a construção da nova fita, né, a ação polimerásica, e a união dos fragmentos e a ação de reparo por uma polimerase especial, restrita aos eucariotos. Lembrando que ela não é 100% eficaz, senão não aconteceriam mutações gênicas. Galera, eu acho que vocês entenderam as características gerais. Quando é que uma célula tem que replicar o DNA? Ela é uma etapa que antecede a divisão celular. Uma célula só duplica o DNA quando o objetivo é ela sofrer divisão. Não tem nada a ver aqui com produzir proteína, nada disso. E cuidado para vocês não confundirem os processos. Galera, agora rapidinho eu queria mostrar para vocês que a replicação pode acontecer de forma unidirecional ou bidirecional. Nos eucariotos ela é bidirecional. Vamos lá, origem de replicação é um ponto de início do processo. As bactérias, elas replicam a partir de um ponto só. Então começa num ponto, o DNA é circular, dá uma volta e replicou. Os eucariotos, como tem vários cromossomos, eles têm várias origens de replicação, vários pontos para iniciar a replicação. E em alguns casos, essa replicação acontece nos dois sentidos. Vejam vocês, quando eu comparo a replicação unidirecional com a bidirecional. A unidirecional, eu parto de uma origem, de um início, e eu vou replicar o cromossomo inteiro a partir de um sentido só. Eu tenho a ação de uma única enzima, DNA polimerásica. Galera, já a bidirecional, mesmo a partir de um ponto só, que pode ser no meio de um cromossomo, eu vou ter uma polimerase replicando em um sentido e outra replicando no outro. Conforme o texto me disse, a grande vantagem da replicação bidirecional é que eu tenho várias replicações ao mesmo tempo e cada polimerase replicando vai acabar sendo responsável por adicionar menos nucleotídeos. Então eu consigo ganhar velocidade. A grande vantagem da replicação bidirecional é que ela é um processo muito mais rápido quando comparado com a replicação unidirecional. Se eu começasse aqui do início e fosse até o final replicando, olha o tempo que eu demoraria na unidirecional. Agora, se eu começo no meio e eu replico os dois lados ao mesmo tempo, eu consigo um intervalo de tempo menor, mais ou menos que isso ocorra na metade do tempo, certo? Tá certo? Vamos então, galera, para a questão, para as alternativas. Vou só repetir aqui a parte final. Supondo-se que uma determinada célula eucariótica anormal apresente apenas uma única origem de replicação, localizada na extremidade de um dos cromossomos, deve-se esperar como importante consequência desse evento que ocorra uma... Galera, vai começar a replicar um cromossomo a partir de um ponto e da porção terminal dele. Vai ter que ir de uma ponta a outra. Então eu espero que ocorra uma duplicação parcial da molécula de DNA. Galera, se a replicação tiver uma origem, várias origens, bidirecional ou unidirecional, ela vai acontecer da mesma forma. Então eu não vou ter um prejuízo no DNA construído. Então essa duplicação ela pode ser até mais lenta, mas não significa que ela será
incompleta, vai ser continuar sendo uma duplicação total, não parcial. Replicação com a metade do tempo normalmente necessário? Não, galera, é o contrário. Se eu estou comparando agora uma situação especial em que a replicação vai de uma ponta do cromossomo a outra e num sentido só, aí significa que o tempo ele vai aumentar, não vai diminuir. Então essa parte de metade do tempo, não, tá? É o contrário. Que ocorra uma produção alterada de proteínas durante a decodificação da informação. Galera, decodificar a informação vai daquela parte de usar a fita do DNA como molde. O molde é o mesmo, o DNA parental é o mesmo. Então, eu não espero que eu tenha uma produção alterada de proteínas. A não ser que tenha uma mutação, mas não é pelo fato da replicação ser unidirecional. Então, eu não vou ter uma alteração na decodificação da informação. Então, a minha proteína não vai ser alterada, não. Ela vai ser a mesma, só que ela vai ser produzida num tempo maior. Modificação gênica por translocação dos segmentos de DNA replicado. Então, eu vou replicar e as novas fitas vão se translocar. Gente, translocação é o nome dado a uma mutação cromossômica em que eu tenho uma troca de material entre cromátides de cromossomos não homólogos. É diferente de crossing over, né, que é cromátides homólogas. Então, se eu trocar material entre cromossomos não homólogos, eu chamo de translocação. A hidrocefalia é um exemplo de uma doença genética ocasionada por essa mutação. E não tem nada a ver com a replicação ser uni ou bidirecional. Foi uma viajada geral aí. Translocação é uma mutação cromossômica, um erro do processo. Sobrou a última, que é a verdadeira, né? Replicação com intervalo de tempo maior, no caso, o dobro do tempo normalmente necessário. Porque em um cromossomo eu começo no meio, e aí eu faço duas metades ao mesmo tempo. Então eu consigo reduzir o tempo pela metade. Se eu não vou reduzir o tempo pela metade, é porque vai ser o dobro. Então, a alternativa é o meu gabarito, tá ok? Uma questão de replicação do DNA. Não esqueça de indicar questões aí nos comentários para que eu possa resolver. Se quiser, mande foto da questão por direct, no grupo do Telegram. E eu tenho certeza, gente, que num intervalo muito curto eu gravo e disponibilizo para todo mundo. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Valeu!